Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao culto. Boa noite. E nós já lemos o Salmo 29, Salmo 29, principalmente o seu último versículo, que diz: a bênção, o Senhor abençoa o seu povo com bênção e paz, né? Com força e paz. E nós vamos começar o nosso período de agradecimentos. Já louvamos o Senhor e vamos agora louvar com os nossos agradecimentos. E alguém gostaria de agradecer? Eu quero agradecer a Deus que eu fiz 60 anos e 60, né? E as minhas irmãs e as minhas filhas fizeram uma surpresa que eu não esperei nunca na minha vida, nunca imaginei, né? E aí foi tudo muito, muito lindo, né? Eu vi a boa mão de Deus mais uma vez sobre a minha vida, realizando milagres. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né? Por mais um ano que Deus está me concedendo e entrando no ciclo, né? Nos 60. Muito bom, né? Mais madura, né? Cheia de experiência de vida. Parabéns, que Deus abençoe você e bênçãos renovadas na sua vida. Nós estamos no agradecimento, já está no Rio? Amém. Quero agradecer a Deus porque mesmo em meio à pandemia, em meio a tantas tribulações, a gente consegue manter a paz que a Rose falou, que excede o entendimento. Conseguimos também ter a alegria do Espírito Santo. A gente percebe que realmente a nossa alegria vem do Espírito Santo e não está em circunstâncias. Glória a Deus. Amém. E você já está no Rio, Marilene? Você já está no Rio, Marilene? Ainda não, só vou tornar dia 8. Meu voo foi cancelado, que era para eu estar aí hoje, né? Mas aí aprove a Deus ficar mais uma semana aqui. Estou até os sinais. Creio que queria continuar fazendo maravilhas. Amém. Eu quero agradecer a Deus pelo que Ele é na nossa vida. Porque se o Senhor não fosse Deus na nossa vida, não sei o que seria de nós. É a razão de não sermos consumidos, né? É o Deus que nos conforta, que nos sustenta, e é o Deus que nos lembra de tantas coisas. Por exemplo, quando entramos nas tribulações, aí eu me lembro lá do Tiago. Estou apaixonada por Tiago, Regina. E eu me lembro de Tiago, quando fala que nas tribulações, né, que Deus está nos amadurecendo. Então, quando vem a tribulação, aí para me alegrar, como o Tiago falou, eu acho que é meio assim, um pouquinho difícil. Mas é bom saber, isso é tribulação, Deus está nesse negócio. Amém. E aí, com certeza, a vitória vem. Então, muito obrigada, eu agradeço a Deus, pelo Deus maravilhoso que Ele é na nossa vida. Amém. A Bíblia diz assim: o Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Como é importante obedecer a Deus, né? Fazer o bem, amar o próximo, fazer o bem é você cuidar bem de todas as coisas, administrar todas as coisas. E a gente quer agradecer a Regina por ela ter cuidado muito bem da gente, né? Tem dado aqui a sua presença, tem dado a sua colaboração, suas orações, seu tempo aqui no culto do Galeão. Obrigada, viu, Regina, pela bondade, tua bondade de estar conosco aqui, congregando. É uma bênção ouvir o seu testemunho, é uma bênção ouvir as maravilhas que Deus tem feito na sua vida e também a palavra que Deus tem dado a você. Deus abençoe muito você. Que Marilene venha orar ao Senhor. Então vamos lá, Marilene, pode orar. Amém. E o aniversário Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada por cada vida nessa sala, principalmente a vida da Rosane, que tem se dedicado à tua obra, a expandir a tua obra, a ensinar os teus preceitos, os teus princípios. Obrigada, Pai. Recompensa a tua serva, Pai, como só o Senhor sabe pode recompensá-la. Cuida, Senhor, Vani, continua suprindo a tua filha, Pai, e gerando cada vez mais essa mansidão que ela demonstra, essa pureza de coração, essa bondade,
Eu te louvo, te louvo também pela da Regina Célia. Graças te damos, porque o Senhor permitiu que ela completasse 60 anos em família, Pai. Ela foi surpreendida com uma festa a qual alegrou o coração dela. Nós te agradecemos, Senhor, porque, como a Rosane já falou, ela tem se dedicado à tua palavra, à oração, e tem nos abençoado, Deus. Recompensa também tua filha. Cuida da Débora, cuida, Senhor, em nome de Jesus, daqueles que puderam entrar, cada um do culto do gaião, do culto do almoço, no virtual, que o Senhor possa estar, Senhor, se alegrando com as nossas ofertas. Te louvamos nossas famílias, por nossos trabalhos, por nossos amigos, pela igreja qual congregamos, a igreja local. Te louvamos, Pai, com gratidão aos nossos pastores, por todos os irmãos em Cristo. Louvamos porque em meio a tudo que estamos vivendo, o Senhor tem nos mantido em paz, tem nos conservado e tem nos feito perseverar na tua palavra, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta noite, recebe os nossos corações e que sejamos cada dia mais agradecidos, porque essa é uma das tuas vontades, que sejamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vou dar espaço para a oportunidade de algum testemunho específico. Alguém quer contar um testemunho específico? Então, nós vamos Eu quero contar um testemunho. Então pode contar. Meu irmão aqui, pessoal, ele é taxista. E ele vai para várias cidades. Ele estava numa cidade a 60 quilômetros daqui e ele foi furtado. E quando ele ligou para a esposa, eu convidei a esposa dele, que ainda ela é cristã, mas católica. E o filho dele, 9 anos, e ficando aqui em oração. Deus colocou no meu coração clamar por esses homens por salvação e incomodá-los para devolver. E assim, foi Deus mesmo agindo, que ele lembrou que tem um amigo policial nessa cidade, entrou em contato e, por incrível que pareça, a gente sabe que isso é milagre, eles conseguiram pegar os homens porque ele identificou e resgatou o dinheiro que foi furtado. Amém. Ou seja, foi furtado e conseguiu restaurar o dinheiro, recuperar. Isso Glória mesmo. A Deus. Glória a Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor cuida, né? Escolta. O Senhor sabe onde estão as nossas coisas, né? Ele guarda todas as coisas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele sabe onde estão as nossas coisas quando alguém leva, traz de volta. Amém. Deus é muito bom. A fidelidade de Deus na nossa vida. É essa fidelidade que nós vamos agora orar e pedir a Deus que venha revelar o seu amor, a sua graça, né, com carinho, através da palavra da Ivani. Senhor, nós queremos te apresentar agora a Ivani e te pedir que, em nome de Jesus, tu venha estar, Senhor, com ela agora, traduzindo a tua palavra, que nós possamos ter a nossa mente tranquila, receber e praticar aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite. Que ela tenha toda a instrução vinda do alto. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu tenho aqui a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, começando no versículo 2. E Paulo está falando assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto tem uma versão que fala, não fala na renovação do entendimento, tem uma versão que fala na renovação da mente. E eu fiquei pensando, renovação da mente, renovação da mente. E existem alguns outros trechos da Bíblia que falam também sobre isso. O que o Senhor está falando aqui? Renovação da mente. Primeiro, é para não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Porque nós não somos mais criaturas desse mundo.
Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa mente agora, nós que estamos em Cristo, pertence a Cristo. Mas o que acontece na nossa jornada de vida é que muitas vezes nos deparamos com situações de ida e volta, em dores, em questionamentos, até em comportamentos que já não são do Senhor. E, exemplo, algumas pessoas ainda conseguem se desentender com outras pessoas, sejam elas do reino ou não, participantes do reino ou não, por causa de, por exemplo, ciúmes. Pessoas têm ciúmes uma da outra. As pessoas às vezes perdem tempo, por mais cuidadosas que são, e eu não estou me excluindo disso não, né? Eu também me enquadro nessas coisas. Se qualquer detalhezinho, se não estivermos atentos com a mente em Cristo, um detalhezinho qualquer, daqui a pouco a gente está falando mal de alguém, a gente está suspeitando mal de alguém, a gente está pensando, não, mas o fulano isso, o fulano aquilo. Então, anda preocupado com algumas coisas, quando Deus já falou que não andeis ansioso por coisa alguma, né? Enfim, o que o Senhor nos fala hoje para nós, que nós possamos ter uma mudança na nossa mente, na maneira de pensar. Nós não podemos ficar investindo o nosso tempo nisso. Nós precisamos investir nosso tempo nas coisas do Senhor. Foi como ele disse para Josué: meditai na palavra de dia e de noite. Lá na primeira carta de João, ele fala também sobre esse assunto. Deixa a primeira de João, capítulo 2, deixa eu ver aqui rapidamente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É claro que nós, quanto humanos, estamos no mundo. É inevitável desejarmos algumas coisas do mundo, desejarmos, e isso não é pecado também, desejar uma vida melhor. Mas quando nós nos prendemos a essas coisas, a nossa mente está fixa naquilo ali. E o Senhor nos diz que nós precisamos ter uma renovação na mente. Lá no livro de Isaías, ele fala que o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está no Senhor, porque nele confia. Então, eu deixo essa mensagem para nós todas estarmos refletindo. Como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século. Ou seja, que nós não nos conformemos com essas coisas que nos oferecem, que se apresentam diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, os oferecimentos do mundo, porque nós não podemos nos prender, nos reter a isso. Isso já não faz parte da nossa vida espiritual com o Senhor. Mas que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos transformar, porque só o Senhor pode renovar a nossa mente, mas nós temos que estar dispostos a que isso aconteça. Então, a partir de hoje, que nós possamos estar cada vez mais pensando, eu estou pensando nas coisas do passado, a própria palavra do Senhor diz, deixando as coisas que para trás ficam. Aquelas dores, aqueles sentimentos, aquele peso, as questões de briguinhas, de ciúmes, pessoas que acham que quando recebem a ajuda de uma pessoa... Então, tem pessoas que, às vezes, quando chega alguém para ajudar, a pessoa acha que aquela pessoa veio para tomar o cargo dela. Não existe isso. Então, que a nossa mente seja liberta disso. Vamos clamar a Deus para que a nossa mente seja
renovada, para que Ele renove a nossa forma de pensar, nossa forma de olhar para o nosso próximo, nossa forma de olhar para as coisas do nosso Deus, e que possamos ser transformados a cada dia, até que chegue o nosso momento de estar diante do Senhor, totalmente transformado, totalmente renovado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela sua palavra, que ela nos desperta, ela fala conosco, sua palavra viva, que nós não devemos ficar conformados com as coisas desse mundo, os desejos da carne, os prazeres da carne, Senhor. Apesar de sermos carne, Pai, mas se o Senhor diz que não devemos nos conformar, é porque tem uma saída, mesmo sendo seres humanos e vivendo no mundo carnal que nós estamos vivendo aqui na Terra, nessas coisas materiais. Senhor, renova nossas mentes, fortalece nossas mentes, Senhor. Dirige o Senhor as nossas mentes, para que nós não fiquemos sofrendo, nem olhando para a direção errada, mas que nós possamos estar olhando para Cristo, aprendendo com Cristo, percebendo a sua presença, amado Deus, em todas as coisas. Porque o Senhor está conosco. E mais à frente, se você que está vendo este vídeo, está acompanhando, você também tem direito a essas coisas, desde que você reconheça que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez esse reconhecimento, reconheça, porque também, depois disso, você vai clamar ao Senhor e Ele também fará com que a sua mente seja transformada para o bem, para as coisas do Senhor, para as coisas boas, para todas as coisas que Ele tem para a sua vida, aqui e depois daqui também. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A mudança de mente é uma mudança profunda. É uma mudança que muitas vezes a gente faz terapia por muito tempo e muda algumas coisas, mas não muitas. Mas o Senhor é Deus que muda todas as coisas. Glória a Deus, né? Se Ele diz que é necessário mudar a mente, é porque Ele mesmo entrega a mente dele para nós. É por isso que essa mudança é certa, é segura e é a melhor. Então, vamos também agradecer ao Senhor por essa palavra, mas vamos abrir o nosso coração para fazer os nossos pedidos de oração, nosso clamor, inclusive dentro da palavra, né? Quais são as mudanças, as transformações que nós estamos precisando nesse dia. Você está precisando de uma transformação? Esse é o momento. Vamos orar juntos, como igreja de Cristo. A igreja tem dois sentidos: física estrutural ou essa igreja espiritual, esse corpo de Cristo que se mexe, essa unidade entre irmãos em Cristo, com o mesmo pensamento, com o mesmo amor, focados em adorar o Senhor, reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador. Então, vamos orar para que possamos ter esse movimento, né? Um movimento que Cristo quer ter como conjunto, como grupo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te engrandecer, Espírito Santo de Deus, mais uma vez nesse dia, te dizer o quanto o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, e eu tenho visto o teu agir, Senhor, não só na minha vida, mas como também, Senhor, na vida das minhas demais irmãs que estão aqui, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu apresento, Senhor, a tua filha Ivani, no nome de Jesus, nas tuas mãos. Toda essa mistura de pensamentos, Senhor, toda essa tristeza muitas vezes invade, Senhor, a sua mente, o seu coração. Deus, eu quero repreender no nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que a tua bênção, que a tua mão, que a tua graça, que a tua paz, Senhor, esteja sobre a vida da tua filha em nome de Jesus. Que nesse período, Senhor, que ela está passando de luto, que o Senhor seja o seu ajudador em todo o tempo.
No nome de Jesus, Senhor, visite as suas emoções, Senhor, e que de maneira nenhuma isso venha refletir, Senhor, no seu corpo, pelo poder que no nome de Jesus, eu desde já repreendo toda ansiedade, Senhor, tudo aquilo que possa invadir, Senhor, o ser da tua filha, Amém. querendo prejudicar, querendo tirar a sua concentração, Senhor, das tuas coisas. No nome de Jesus, Senhor, eu abençoo Ivani nessa hora, Espírito Santo, te peço, Senhor, continue cuidando dela nesse momento, Senhor, para a glória do teu nome, e que ela possa reconhecer, sentir e ver, Deus, que o Senhor está cuidando dela. No nome de Jesus, eu também quero colocar o pedido da minha irmã nas tuas mãos, ela pedindo, Senhor, por salvação. Ela está pedindo por salvação e libertação de seu irmão Francisco Angelim de Moraes. Eu te peço, Senhor, que esse homem esteja nas tuas mãos nesse momento. Deus, eu creio no teu poder libertador e salvador, porque eu sei que o Senhor quer salvar a todos. E nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que ele seja liberto pelo poder que há no teu nome. Espírito Santo de Deus, toma o Francisco nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem cercado este homem, usado pessoas, Senhor, para pregar a tua palavra. Senhor, abra o seu entendimento, Senhor. Lídia também precisou que o seu entendimento fosse aberto, para que ela pudesse ver, Deus, a manifestação e entender a tua palavra. Aquela palavra maravilhosa estava sendo pregada naquele momento. Senhor, em nome de Jesus, e essa mesma palavra que está sendo pregada, Senhor, alcance o Francisco, amoleça aquele coração para a glória do teu nome. Senhor, e eu também coloco toda a família da tua filha, no nome de Jesus, todos os morais, Senhor. Que o Senhor continue fazendo e realizando a grande obra nesta família, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro, Espírito Santo, e te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te apresentar a vida de Regina, a vida de Estevão, de Janete, de Débora. Em nome de Jesus, tu conheces a necessidade de cada um destes. E em particular, Senhor, tu sabes o que é ira. A tua palavra nos recomenda, e como nós temos dificuldade de obedecer nisso, de controlar as nossas emoções. Se o Senhor não vier controlar, nós não sabemos fazer isso. E aí quero te pedir isso, que o teu Espírito flua na vida da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, que ela tenha uma experiência pessoal do Senhor controlando, preenchendo com toda a tua característica, todo o teu fruto dentro dela, de modo que a ira não encontre espaço, não encontre brecha para se alojar, mas ao contrário, que todo o espaço do coração da tua filha esteja ocupado com a paz que excede todo entendimento. Essa paz que nunca tirou Jesus do sério. Em nome de Jesus, quero te pedir pelo Estevão, quero te pedir que o Senhor venha trazer sobre a vida dele cura, que ele não seja atingido com complicações. Hoje ainda falei com ele estava agora à noite sentindo um pouquinho mais de falta de ar. Senhor, tu és o Deus que ventila, que dá o fôlego de vida. E eu quero te pedir, sopra, Senhor, para longe esse coronavírus em nome de Jesus. Toma também, Janete, Senhor, as dores lombares que ela tem, as dores da coluna, não sei se é cervical, se é lombar, mas tu és o Senhor que cura, que restaura. E eu quero te pedir em nome de Jesus, visita os ossos dela, visita Amém. os músculos dela, visita, Senhor, as articulações dela, em nome de Jesus. Nós te apresentamos também a Gláucia, tu conheces a Gláucia, ela operou, Senhor, ela está em recuperação, ela tem uma doença, Senhor, que é uma doença deformante, e que é artrite reumatoide, mas o Senhor sabe fazer todas as coisas funcionarem bem. O Senhor mandou que tomassem a madeira de acácia, que tem tantos nós,
e revestiu de ouro e virou uma arca. E eu quero te pedir em nome de Jesus que tu coloques a tua mão sobre os ossos e os músculos da tua filha Gláucia e que eles também retenham o teu revestimento de tal forma que eles, Senhor, sejam visitados com milagre. Só o Senhor pode fazer isso. Que ela se levante daquela cadeira de rodas, Senhor. E eu quero te pedir sobre a cirurgia no pescoço. Ela tem que fazer. Ela não está sustentando a cabeça, Senhor. Mas tu és o Senhor que pode fazer isso sem nenhuma lesão. Ela está com muito receio de fazer a cirurgia. Mas o Senhor é Deus que tira todo medo. E se a bênção dela está nas mãos, Senhor, de um cirurgião, que o coração dela esteja confiante, que o Senhor já vá preparando essa cirurgia, que é uma cirurgia delicada, mas não há erros e nem problemas quando o Senhor vai à frente. E eu quero te pedir isso. Em nome de Jesus também quero te pedir por Débora, e Senhor, por Juliana, pela recuperação de Juliana, em nome de Jesus, cada cirurgia que ela está fazendo, e aquela última, Senhor, que no tombo reabriu, em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, ela é jovem, a tua mão sobre ela faz diferença, e eu quero te pedir, alegra o coração dela, traz esperança, revigora o corpo dela, que ela vá vendo os teus milagres nesse músculo, Senhor, nesses ossos, e que todo o processo que parece lento, que vai demorar muito tempo, que são seguidas cirurgias, Senhor, que a tua filha tenha paciência em Cristo, que ela vá aprendendo contigo como é, Senhor, ver as tuas intervenções. Abençoa a cicatrização, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a colagem de um músculo, um osso no outro. Abençoa, Senhor, as defesas da tua filha, para que as bactérias, em nome de Jesus, não se alojem nela. Em nome de Jesus. Toma todo o processo de aprendizagem escolar. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Faz a diferença, Senhor. Nós queremos te pedir que tua misericórdia esteja na vida dela de tal forma que a mãe dela veja e se alegre também. Quero te pedir, Senhor, que tu estejas renovando as forças de Débora, em nome de Jesus, a experiência pessoal contigo, que ela conheça mais de ti, que ela se alegre em saber que o Senhor é Deus, que não se intimida com as situações, porque tu tens uma saída para todas as coisas. Tu és o Deus que controla as situações, nada está sem controle. Por isso, refrigera a alma de Débora, renova as forças de Débora e traz uma mente renovada, como foi a primeira meditação. Que a tua renovação venha sobre a nossa vida, que no dia de hoje a gente se aposse desta vida renovada, dessa mente renovada, e que a gente, Senhor, desfrute dessa bênção que é a tua presença na nossa vida. Por isso, Senhor, dá-nos consciência do sacrifício de Jesus Cristo por nós, que o nosso coração seja grato, Senhor, que a segurança de que, assim como Jesus ressuscitou, que tudo que parece perdido vai ressuscitar também, porque basta uma ordem tua. E se isso não ressuscitar, se os sonhos parecem perdidos, é porque o Senhor tem sonhos novos para nos entregar. Obrigada, Senhor, porque as tuas expectativas para conosco é de um excelente Pai. Não é só de Pai, é de um excelente Pai. É de um Pai surpreendente, além do que nós podemos imaginar. Muito obrigada, Senhor, porque o teu amor sobre nós, a tua proteção é incomparável. Está acima do que podemos imaginar. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Vai guiando agora a nossa mente, as nossas palavras, as nossas emoções, para que possamos aqui entregar mais uma meditação e reflexão bíblica, assim como o Senhor deseja. Abre o nosso entendimento, dá-nos as palavras adequadas, em nome de Jesus. Que o nosso coração se curve e desfrute da tua presença. Senhor, recebe a nossa gratidão por estar conosco nesse momento agora, promovendo as tuas curas, os teus milagres, Senhor, as tuas soluções. E, Senhor, nós queremos te pedir um milagre, que a nossa mente se abra em compreensão, em entendimento de quem tu és. Em nome de Jesus, e ensina-nos a correspondermos ao teu amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Amém? Hoje nós vamos na segunda meditação. A primeira meditação foi em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo, mas nos renovarmos, né? Termos a nossa mente renovada e fazer a nossa parte. E na primeira meditação, a Ivani falava de que nós temos uma parte nisso, né? A nossa parte nós temos que fazer. E eu quero falar justamente disso, de uma passagem no Antigo Testamento, de uma pessoa que também tinha que tomar uma parte, fazer a sua parte, e ela se esforçou para fazer. Vamos ver se ela correspondeu e vamos ver como é que ela foi contemplada, né? Quais são os benefícios que existem e principalmente como é que Deus espera de nós que façamos. É ali no livro de 2 Reis, é o texto bíblico que fala, né, do tempo de Eliseu, do profeta Eliseu. O profeta nós sabemos que é o homem que fala segundo a vontade de Deus, é o representante de Deus na terra no sentido de trazer o seu recado para o povo de Deus. E esse homem, Eliseu, era um homem que não só ele trazia o recado de Deus, mas ele era um instrumento usado para fazer milagres. Então, nesse momento, nós estamos vendo que Eliseu vai receber a visita de uma certa mulher. E diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Veja que essa mulher procura Eliseu para contar a situação dela. Esta mulher tem 2 filhos, tinha um marido e ficou viúva. E na perda do marido, que também não diz de que forma ele morreu, diz que um credor quer levar seus 2 filhos. Significa que essa casa tinha dívidas. Dívidas, não diz por que tinha dívidas, mas as dívidas fazem parte da vida. E as dívidas muitas vezes dão uma guinada, né? Levam a vida para uma direção diferente. E nesse tempo, quando alguém devia dinheiro, pagava com serviço. E o serviço gratuito, ou seja, você me servirá como escravo por 7 anos. E, no caso, a dívida não devia ser pequena, porque os 2 filhos iriam pagar a dívida. Mas também, para esse tempo, uma mulher que perde os 2 filhos para a escravidão é uma mulher que não tem marido porque ele faleceu. E os 2 homens que poderiam trazer algum sustento agora estão escravizados, eles não têm nem para eles. Eles estão à mercê do seu dono. Então, essa mulher está sem rumo, está sem suprimento, está sem família, ela tem perda física do marido, ela tem perda emocional da sua família distanciada dela e ela tem perda financeira, porque a dívida estava acontecendo. Era uma realidade impagável. Era da ordem do impossível. E esta mulher vai procurar o profeta, porque o profeta de Deus, o homem de Deus, aquele que fala em nome de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus, ele sempre tem o que falar, porque ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de Deus. Então, quando essa mulher vai buscar Eliseu, ela vai buscar a presença de Deus, porque nesse tempo Jesus ainda não havia vindo até a terra, e a forma como Deus se expressava era através também dos profetas. E essa mulher vai buscar o profeta, vai à procura de alguma coisa. Não está dizendo que ela está pedindo dinheiro ao profeta, nem está pedindo algum favor específico. E essa mulher está tão sem clareza na sua necessidade, na sua solicitude, mas é visível que ela é carente. E Eliseu precisa conduzir um pouquinho a conversa. E ele diz: como posso ajudá-la? No verso 2. Diga-me
o que você tem em casa. Então, quando a mulher fica um pouco confusa, ainda na área do desabafo, Eliseu toma um pouco o rumo e faz a pergunta, faz entrevista, né? E a entrevista dele é: como posso te ajudar? O que que você tem em casa? Ou seja, o que que sobrou? Porque os filhos foram embora, dinheiro não tinha, senão os filhos não seriam escravos. E, ou seja, o que que você tem em casa? Qual é o suprimento que você tem? E essa mulher responde, ela diz: tua serva tem nada além de uma vasilha de azeite, ou seja, nenhuma possibilidade. Mas a vasilha de azeite não faltava. O que significa isso? Um profeta que tem azeite é um profeta que pode faltar tudo, mas não falta o seu instrumento de trabalho. Um profeta, ele unge, ele é levado a ungir, e ele unge com azeite. Então, podia faltar dinheiro para pagar a dívida, podia faltar o marido que morreu, podia faltar os filhos, né? A escravidão já estava querendo levar os filhos, mas a devoção não. O azeite tinha em casa. Azeite aqui, ele serve para muitas coisas nesse tempo. O azeite serve como remédio para untar, para curar. O azeite serve como combustível de luz para iluminar. E um profeta usa também como instrumento de unção. Ou seja, não faltava instrumento, não faltava recursos para agradar e cumprir a sua tarefa com Deus. Essa mulher tinha em casa azeite. O azeite também tem a representatividade na Bíblia de Espírito Santo. Portanto, essa mulher tinha na sua casa unção. Afinal de contas, este homem quem era? A Bíblia diz aqui: meu marido temia o Senhor. Meu marido também era profeta. Há uma versão que ela fala diferente. Eu vou ler para você aqui no livro os melhores textos de grego e hebraico. É uma Bíblia que tem os melhores textos em grego e hebraico. Diz aqui o verso 1. Ele diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Temer a Deus significa honrar a Deus. Temer a Deus significa ter compromisso com Deus. E este homem tinha. Ele se partiu, mas não faltou azeite na casa dele. E então Eliseu começa a dar as instruções. Ele agora pode corresponder. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus pode agir. E aqui, essa mulher, ela abre o coração para o profeta, mas ela abre o coração para Deus, porque o profeta representa a palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, 20:20, diz assim: temei ao Senhor e obedecei aos meus profetas. Então, nesse tempo, honrar a Deus era necessário, mas também honrar os profetas. Honrar. E essa mulher recebe agora uma orientação do profeta. Ela apresentou a situação e deu liberdade para que o profeta desse o seu conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos a sabedoria, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, a mão do Senhor está estendida para nos alcançar. Seus ouvidos estão atentos, eles estão atentos para nos ouvir. Então, nesse caso, essa palavra, no verso 3, diz assim: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Interessante, né? A solução dessa mulher é que ela fosse em direção aos vizinhos. O problema era dentro da casa dela, mas a solução começava em direção ao mundo, à sua vizinhança. E não era para falar com um, e nem com os mais íntimos, ou quem ela gostasse,
ou apenas os conhecidos. Aqui diz, vá a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. E não era para pedir alimento, não era para pedir suprimento, não era para pedir recurso, era para pedir vasilha. Era para pedir recipiente, porque Deus mesmo iria completar. Então, algumas vezes a gente precisa de uma bênção grande, mas a gente não tem nem instrumento, nem braços para segurar a bênção da gente, né? Às vezes, Senhor, eu penso que eu quero tanto um dia conhecer, né, um artista, quero tanto um dia ir a tal país, mas você ainda nem começou a estudar a língua daquele país, né, para se comunicar bem, para aproveitar bem a viagem. Então, há coisas que a gente precisa desejar, mas a gente precisa também começar a se empenhar, tornar possível o que é da nossa parte, exatamente o que foi dito anteriormente. Então, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Essa foi a ordem de Eliseu. E peça muitas vasilhas, não são poucas. Depois, você entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame todo aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Ela tinha uma tarefa externa e interna. Ela tinha uma tarefa relacional com a sua vizinhança e o lugar onde ela estava inserida, mas ela tinha uma tarefa interna com os de dentro da casa. Ela tinha também uma tarefa específica. E agora eu quero que você me ajude a refletir. Diz no verso 5 que depois disso, depois que isso aconteceu, ela voltou para casa. Ela foi embora. Ela ouviu o que o Eliseu disse e ela foi para onde? Para casa. Com seus filhos. E começou a encher as vasilhas que eles traziam. Então, eles traziam a vasilha e ela preenchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Lembre-se, ela deveria pedir aos vizinhos. Aqui não está dizendo que ela foi pedir aos vizinhos. Aqui está dizendo que ela foi embora, que ela fechou a casa e os seus filhos, né, começaram a trazer as vasilhas. Ela tinha muitas vasilhas em casa. Glória a Deus por isso. Mas, em determinado momento, essas vasilhas ficam cheias e ela para de encher. Mas ela não para de encher porque o azeite parou de jorrar. Ela para de encher porque as vasilhas se acabaram. Não foram suficientes. É isso que eu quero dizer. A bênção do Senhor, ela não tem limite. Mas as ajudas humanas têm. Elas têm um tempo para começar e para terminar. A existência humana também, né? Ela tem um tempo para existir e um tempo para findar. Mas a bênção do Senhor não finda. E tudo que o Senhor tem a nos oferecer, o que vem dele, é de excelente qualidade. A salvação que Deus nos dá é de excelente qualidade. Começa aqui e não para de jorrar. É até nos encontrarmos. Mas o azeite, ele só parou porque as vasilhas se acabaram. Quantas vezes na nossa vida a gente pede mais de Deus, oportunidade para estudar a sua palavra, conhecimento? A gente pede tudo isso ao Senhor. Porém, a gente, em determinado momento, a gente se cansa um pouco, né? Às vezes não se cansa, às vezes a gente não se preparou o suficiente para alcançar. E a gente vai deixando pelo caminho até mesmo aquilo que o Senhor concedeu para a gente, bênçãos.
Quantas vezes Deus nos deu oportunidades e a gente não se empenha para executar com a mesma qualidade, com o mesmo empenho que a gente pediu, né? A gente tantas vezes faz pedidos de oração prolongados por tempo, jejum, oração. Aí quando a bênção vem, a gente diz um obrigado, mas a gente não se empenha em agradecer intensamente, em continuar agradecendo, em jejuar em agradecimento, né? Mas a Bíblia diz que a gente deve conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, quando a gente começa a conhecer Deus, a gente não deve começar a buscar o Senhor só pelo que Ele tem a oferecer e que a gente deseja alcançar. Mas a gente deve se colocar disponível e aberto para receber até onde Ele desejar e como Ele desejar. Lembrando que o Senhor Deus é abundante. Ele é abundante, Ele excede todo entendimento, Ele vai além do que a gente possa imaginar. Quando a gente pede a Deus uma bênção, a gente deve se preparar para receber muitas bênçãos. Não apenas o que a gente pediu ou o que a gente achou que é bom. Mas surpreenda-se com a qualidade do que Deus vai dar, surpreenda-se com a quantidade do que Deus vai dar e principalmente com a possibilidade de conhecê-lo melhor. Porque a gente não tem noção, né, de como o nosso Deus é grande. Nós cantamos hoje aqui, grande é o Senhor. Mas o que é grande para Deus? É maior do que a gente pode imaginar. O tamanho de Deus excede o nosso entendimento. Diz que essa mulher, então, parou de encher. Por quê? Porque as vasilhas se acabaram. Então, no verso 7, ela então volta e conta tudo para o profeta. Ela volta lá no profeta e ela não sabe o que ela vai fazer com tantas vasilhas cheias de azeite, porque a ordem do profeta foi encha. Quando nós oramos ao Senhor, a gente tem que lembrar de cumprir exatamente o que é que Deus falou. Porque quando a gente quer cumprir com o nosso entendimento, a gente pode estar se prejudicando. Como assim? A gente pode estar recebendo menos do que Deus deseja nos entregar. Esse homem aqui não disse, procure tantas vasilhas e com tantas vasilhas você vai vender e vai pagar a sua dívida. Não. Ele disse tantas quantas você puder. E essa mulher buscou quantas? As vasilhas possíveis para ela. Mas ela cumpriu as etapas. Ela fechou a porta, ela entrou na casa e ela executou a parte dela. Mas, quando ela volta lá no profeta, o profeta diz para ela, agora você vá e venda o azeite e pague suas dívidas. O profeta diz passo a passo para ela. Diz o que ela deve fazer num primeiro momento e diz o que ela deve fazer num segundo momento também. Essa mulher, ela estava com muita dificuldade, porque mulheres para essa época, elas não têm essa capacidade, esse domínio que eu e você temos hoje na nossa cultura. As mulheres hoje são donas de casa, são chefes de família, são presidentes de um país. Mas essas mulheres para essa época, elas são mais fechadas, elas são menos ativas socialmente, do ponto de vista de negociações. E esse profeta, ele entrega passo a passo, porque essa mulher, ela está dentro de um caos. E no caos, a gente não sabe por onde sair, nem qual é a possibilidade. Mas esse homem, ele vai passo a passo. Há pessoas que a gente, quando quer dar uma orientação, dar uma ajuda, basta um toque. Mas há outras que, dependendo do momento de vida, a gente tem que botar no colo e fazer junto o caminho, né? E Deus não tem essa dificuldade. Ele tem seus servos e suas servas. A questão é, nós também estamos querendo fazer essa parte, né? De cuidar
integralmente, totalmente, em todos os aspectos. E o profeta, então, deu passo a passo. Essa mulher, ela não tinha só uma dificuldade, o que fazer com o óleo. Ela não tinha ideia de que, vendendo, ela chegaria a concluir suas dívidas. Então, era um processo, era uma etapa que precisava ser cumprida. O próprio Eliseu, em outros milagres, ele executa imediatamente. Eliseu é um homem de milagres surpreendentes, né? Se você lembrar, ele joga um pouquinho de sal e a água da cidade, que era amarga, se torna potável. Ele era de maravilhas, o dom de maravilhas. Ele não podia ter dado uma ordem apenas para essa mulher, mas ele vai passo a passo com esta mulher. E no passo agora é que ela precisava vender, mas ela era uma pessoa que estava vendada. Ela não conseguia enxergar a situação. E ele diz: pegue, venda. E olha, quando você vender, você vai ser bem-sucedida. Você vai pagar suas dívidas. E você ainda vai ter dinheiro para sobrar. Ou seja, eu não estou te oferecendo uma solução momentânea de escravidão, como você está me dizendo. Porque lembra do primeiro versículo? Ela apenas disse a questão da morte do marido e da dívida. Mas Deus estava oferecendo orientação através do profeta em que desse uma solução, um rumo na vida dela. Uma solução para o problema. Não só aquele que ela enxergava, mas um problema de sustento. Quantas vezes a gente pede a Deus uma coisa que parece desesperadora para se resolver, e Deus dali ele está resolvendo uma questão de vida, né? De sustento. E foi o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher pagou as dívidas, era o que ele estava dizendo, e que ia sobrar. Mas eu quero, junto com você agora, refletir. Como é importante seguir passo a passo. Alguns comentaristas dizem que esta mulher não foi de porta em porta batendo e pedindo as vasilhas. O texto bíblico não diria isso. Mas diz que depois disso. Então, o que é isso? Né? O que é isso que vem depois? O fato é que ela fez a parte dela em casa. Ela reuniu com os filhos, ela buscou as vasilhas e preencheu as vasilhas. E ela ouviu o que o profeta tinha a dizer. Essa mulher estava empenhada em obedecer. Então, ela pode até não ter ido lá falar com todos os vizinhos, mas ela derramou e separou, como ele disse. Algumas vezes a gente não tem atenção suficiente em todas as coisas, mas a misericórdia de Deus não deixa de nos abençoar quando nós continuamos atentos. E esta mulher continuou atenta. Ela voltou no profeta. Ela tinha disposição de continuar a obedecer. Há muita diferença quando a gente não executa tudo que Deus pediu, porque a gente não compreendeu, ou porque a gente não conseguiu assimilar, ou porque a gente não viu condição de fazer. E a gente continua na frente de Deus querendo agradar o Senhor. O Senhor colabora conosco. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos diz novamente. Você se lembra de Davi? Davi, quando disse: Senhor, meus filhos teus estão aí, me ajude. Deus disse: pode ir, Davi. Lá em Crônicas 14. E Davi disse, foi lá e realmente o Senhor entregou os filisteus. Mas não demorou muito tempo, os filisteus se levantaram de novo. E Davi volta e diz: Senhor, o Senhor vai me entregar os filisteus? Mais uma vez Davi fala. E Deus disse: sim, vou inclusive te dar estratégia. Você viu, essa mulher foi uma vez no profeta e agora ela vai na segunda vez. E na segunda vez que ela vai, ele diz não só a solução para os credores, mas ele fala mais. Toda vez que a gente busca a Deus e continua buscando ao Senhor,
nós vamos receber mais do que nós temos imaginado. Esse é o nosso Deus, que recompensa com a sua presença, com o melhor, com a sua vontade, que é boa, que é perfeita. Ele não deu uma solução para o problema, ele deu uma solução perfeita para a vida dela. A vontade de Deus é perfeita. Mas esta mulher tinha um trabalho interno. E é esse trabalho interno que eu quero mostrar. Apesar de ter toda essa dificuldade de continuar buscando o Senhor, o trabalho interno ela fez. O trabalho interno era de derramar o azeite e de separar as vasilhas. Derramar o azeite a gente pode traduzir como derramar-se diante da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, se abrir em adoração. E separar significa examinar, separar o que é bom, santificar. Então, como é importante a gente ter nas nossas paredes, entre as nossas paredes, a nossa família, a nossa vida, e ali examinar a nossa vida com o Espírito Santo, sondar o nosso coração e deixar Deus sondar o nosso coração, nos derramando na presença dele, e buscar separar o joio do trigo do nosso coração. O nosso coração não pode ter palha, nosso coração não pode ter achismo, não pode ter interpretação própria da Bíblia. Tem que ser o Espírito Santo interpretando a Bíblia. E então, nos apontando os erros. Davi escreveu isso: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi tinha esse tempo para se derramar e também para separar aquilo que não agradava. Hoje ainda a gente escutou um pedido, né? Que Deus venha trabalhar sentimentos desagradáveis do coração. É isto que o Senhor sabe, pode e vai fazer na nossa vida. Mas nós temos que ter esse trabalho interno. E não era um trabalho apenas desta mulher, era da casa dela, ela e os filhos dela. Então, a gente tem que parar na nossa vida e perguntar: Senhor, a minha família está cumprindo o papel que o Senhor deseja para esta geração, para esta vizinhança, para este tempo? A minha vida está cumprindo este papel nesse tempo, nessa hora? Senhor, nessa situação, nesse caos, nessa pandemia, a minha vida está cumprindo aquilo que o Senhor deseja? Porque o Senhor é misericordioso. Ele quer nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Mas a nossa parte, às vezes, freia a bênção de Deus. Essa mulher voltou e a bênção dela foi de acordo com o empenho dela. Então, será que tinham muitas vasilhas, poucas vasilhas? O que importa é que, com poucas ou muitas vasilhas, o Senhor abençoa. E quando a gente cumpre o que Deus pede, mesmo que pareça que a gente não fez o melhor, o Senhor olha o nosso coração. Ele não olha as circunstâncias, ele olha o nosso coração. Se o nosso coração quer acatar a Deus. Então, eu não vou questionar aqui se ela cumpriu a ordem do profeta, como ele disse. Mas eu vou olhar aqui que essa mulher perseverou em continuar querendo cumprir a ordem, querendo entender. Ela voltou, ela foi de novo a Deus. Sabe, quando a gente às vezes tropeça ou não faz direito à ordem do Senhor, não desista e nem pense que o Senhor vai te esquecer ou que sua bênção está perdida. Lembre-se, Ele vai te ajudar a alcançar a bênção. E eu me lembro bem de uma determinada orientação que o Senhor me deu, e Ele me disse passo a passo que eu deveria fazer. Mas na hora de eu executar, eu fiquei um pouco tensa, porque era uma situação delicada. E eu esqueci de uma etapa. Deus me disse para entregar uma palavra específica
e como eu deveria entregar aquela palavra. E na hora de eu entregar aquela palavra, eu entreguei pela metade porque eu esqueci. Sabe quando dá um pouco de branco assim, você fica um pouco, né, assim, fora da agilidade? E eu entreguei, e só depois que a pessoa foi embora é que eu me lembrei que eu entreguei a palavra toda que Deus falou, como Ele falou. Eu falei a metade, não era a palavra toda. Eu falei, Senhor, eu esqueci, pedi perdão. E agora, como é que eu faço? Fazia diferença eu explicar essa primeira etapa. Como é que eu faço agora para... Porque depois eu não veria essa pessoa de novo. Teoricamente, não, né? E aí eu orei. E aí o que Deus me disse? Eu vou trazer essa pessoa de novo na sua frente. E aí você dá o recado completo. Completa o recado. E Deus me deu essa oportunidade, glória a Deus, eu cumpri, né? Porque agora a minha responsabilidade era só a metade. E o Senhor realmente foi fiel e me ajudou. E a bênção estava ali garantida. Eu quero lembrar que ainda que você não se lembre, ou que você faça uma revisão na sua vida e se lembre, puxa, Deus tinha me dito isso e eu não fiz. Peça perdão a Deus se você não fez, sabendo que não fez. Mas se foi desleixo, ou se foi falta de atenção, ou se você se enrolou na forma de executar, não se preocupe. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Ele renova a nossa mente, renova as nossas forças e renova até a paciência de quem precisa nos abençoar, quem precisa nos ajudar, né? Ele controla, ele organiza, ele cria circunstâncias para que você seja abençoado. Ele criou as circunstâncias, mandou Jesus para morrer e ressuscitar por nós, com toda aquela dificuldade, né? Aqueles abandonos todos que os discípulos fizeram. Mesmo assim, Deus não voltou atrás. Com aquela traição toda de Judas, mesmo assim, Jesus não voltou atrás. Ele não vai voltar atrás. Porque o que ele dá, ele não tira. E uma casa de um homem temente a Deus, ele pode ter morrido, mas a bênção que Deus tem para essa casa está garantida. Então, eu quero dizer a você que é preciso que eu e você sejamos homens e mulheres que persistam em agradar, em obedecer, mas também é necessário se derramar em adoração. É necessário separar tempo, espaço para revisão, para santificação. Amém? E não só da nossa vida, mas também da nossa casa. Empenhemos-nos em fazer o melhor. Por quê? Porque está aqui. A bênção é para viver bem. Né? Os filhos poderão viver do que sobrar. Olha a bênção. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Era uma existência, um suprimento de existência. Deus estava cumprindo aqui outra promessa, que o órfão e a viúva não ficam abandonados. Então, a fidelidade de Deus, conhecer a palavra dele, faz diferença. Essa semana eu falei com uma senhora idosa, sozinha e órfã, e ela só sobrou ela da família dela. E ela falou assim, eu não estou vendo saída, eu moro sozinha, a gente tem que se proteger, não é verdade? Mas eu talvez tenha pouco tempo de vida. Eu falei, mas quem disse isso para você? Ela disse, é porque a lógica diz isso. Eu falei, não, o Deus que eu conheço garantiu a sua vida por muito tempo, se prepare. Eu queria tanto ir na igreja. Eu falei, olha, não está na hora de ir, né? Você tem que se proteger. E ela disse assim, mas é porque a igreja vai fazer aniversário. Eu falei, mas você vai ter muitos aniversários. Ela, eu não sei se eu vou ter tempo tanto de vida. Eu falei, vai, você não honrou seu pai e sua mãe até o fim? Ela, honrei, até idosa? Ela, sim, cuidei até o fim. Eu falei, então, você tem vida longa, diz a palavra. Aquilo deu uma paz no coração dela. Quando a gente sabe
o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não é pouco. Ele é um Deus que garante a sua bênção na nossa vida. Vida, manter-se vivo, dias de existência de vida, só o Deus que dá a vida pode garantir a vida. Então, conheçamos a palavra do Senhor, prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, para que a gente desfrute desse derramar, dos milagres internos, das maravilhas internas, mas também do separar, da santificação, do trabalho comunitário dentro da nossa casa, da nossa família, do trabalho individual da nossa parte, mas também de enxergar que a fidelidade do Senhor em todas essas coisas, a cooperação do Senhor conosco em todas essas coisas que Ele próprio nos oferece. Que Deus nos abençoe e que a nossa mente seja renovada todos os dias para encontrar a renovação e as formas renovadas do Senhor se manifestar também na nossa vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome, te sou grato por essa palavra, Senhor, que acabamos de ouvir. E nessa hora, Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, que sejamos como essa mulher, que possamos nos derramar aos teus pés, Senhor, em louvor e gratidão ao teu nome, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, que possamos, Senhor, seguir as instruções que o Senhor nos tem nos dado, Senhor, nos tem nos direcionado nessa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz e fazer aquilo que o Senhor, Deus, tem nos pedido, tem nos orientado, tem nos mostrado. Queremos aplicar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em primeiro lugar, para depois, Senhor, podermos servir de bênção para outros. Deus, em nome de Jesus, essa mulher seguiu passo a passo, Senhor. Deus, e nos perdoa, Senhor. A mim, em primeiro lugar, Deus, muitas vezes eu deixo, Senhor, de cumprir na íntegra tudo aquilo que o Senhor tem falado e orientado. Mas, Senhor, que a tua misericórdia venha sobre a minha vida e sobre a vida de todas nós, Senhor, nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor, estar em harmonia com os nossos vizinhos, Senhor. Deus, assim, Deus, como essa mulher estava, porque ela pôde e ela conseguiu vários utensílios, Senhor, porque ela tinha comunhão com seus vizinhos. Senhor, e que nós possamos, Senhor, ter comunhão com nossos vizinhos. Eu, principalmente, preciso, Senhor. Há tantos vizinhos aqui, Senhor, precisando ser salvo pelo Senhor, conhecer a tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, nos conceda essa oportunidade, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Eu te louvo, Deus, por essa noite e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer pela Tua bondade, pela maravilha de Deus que o Senhor é, e por mais um ano da vida de Tua filha amada, da Tua filha querida. Obrigada, Senhor, por esta flor maravilhosa que o Senhor cultiva, que o Senhor cuida, que o Senhor trata, que o Senhor ama. Muito obrigada, Senhor. O Senhor ouviu, Pai, todas as coisas que foram ditas aqui neste culto e também os pedidos que a sua filha fez para que essa ira saia de dentro dela e que ela possa também se relacionar bem com os vizinhos, entre outras coisas que ela tem no coração dela, os desejos que ela tem, Senhor, e que nós colocamos diante de Ti. E essa noite, Senhor, seja uma noite maravilhosa para a tua filha. Que ela possa ver e ouvir de Ti coisas maravilhosas, orientações maravilhosas. E, Senhor, que ela sinta o alívio, que ela sinta o descanso, que ela sinta a paz de Cristo por completo no ser dela. Senhor, abençoa a tua filha cada vez mais, com saúde, com paz, com longevidade, Pai, com paciência, com tranquilidade.
e que ela cada vez mais, Senhor, possa crescer em Tua palavra, na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa a família, que ela seja uma grande bênção, continue sendo uma grande bênção para a família e que a família toda seja uma grande bênção para a sua filha. Em nome de Jesus, Senhor, guarda os negócios dela, o entrar e o sair, Senhor. Que ela continue entrando e saindo em paz, na sua direção, blindada, Senhor, por Ti. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, por esse tempo na tua presença, pela tua palavra, por o Senhor se preocupar com a nossa mente, com os nossos ouvidos e com as nossas ações. Mas nós agora queremos te pedir que esse amor imenso que o Senhor tem por nós, em nome de Jesus, que a graça, essa bondade imensa, que a gente não tem ideia, que vem sobre nós, que está à nossa frente, que é Jesus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, esse professor delicado, que nos convence e nos ajuda a executar o certo, seja conosco hoje, nessa noite, nesses dias, em todos os dias na face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe cada uma. Parabéns para você nessa da vida, muitas felicidades, muitos anos de vida. muitas felicidades, muitos anos de vida. Que sua vida, amiga, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu ser, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém! Eu quero terminar deixando um versículo. Tudo que vier à sua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque o impossível é dele. Tchau, pessoal!